É, mocidade, Copa do Mundo chegando, faltam poucos meses para a Copa e a gente já vai sentindo aquele cheirinho de Copa do Mundo, respirando aquela expectativa e imaginando como é que vai ser esse próximo Mundial. Será que o Hexa vem, hein? Mas tem gente que obviamente não está preocupado com o título de Copa do Mundo, e sim em participar. E você sabe quais foram as piores seleções ranqueadas pela FIFA que já participaram da Copa do Mundo até hoje? É isso que nós vamos descobrir juntos agora nesse react do vídeo lá do Soccer JM. Tem um ranking aqui com as 10 piores e vou falar pra vocês, hein? Muitas delas eu nem imaginava que já tinham jogado uma Copa do Mundo. Então se prepara daí, que eu me preparo daqui e bora pro vídeo! Ao longo da história, 80 seleções já se classificaram para a Copa do Mundo. Bastante. Mas se a gente olhar para o ranking atual da FIFA, quais são os 10 piores países que já jogaram o Mundial? É o que vamos ver nesse vídeo. Começando pelo 10º pior país do ranking da FIFA que já jogou uma Copa. Angola. Angola nunca nem conseguiu ir longe na Copa Africana de Nações. Mas nas eliminatórias para o Mundial de 2006, eles conseguiram terminar no topo, eliminando até a Nigéria no caminho. Então se classificaram. Caíram no grupo com Portugal, México e Irã. Todo mundo achava que eles seriam humilhados. Mas contra Portugal de Cristiano Ronaldo, eles só tomaram um gol, depois empataram com o México e empataram com o Irã. A Angola chegou muito perto de ir para as oitavas de final, mas depois disso, a seleção deles decaiu demais. Pô, chegou perto mesmo, né? 2 empates, uma derrota. De repente você arranca o terceiro empate ali, numa dessa aí, com a combinação de resultados tinha ido, né? Cara, e é linda essa camisa de Angola, né? Esse uniforme de Angola é lindo demais, né? Bom, não é à toa que é vermelho e preto, né? Rubro-negro, né? Igual o meu Chavantão, igual o meu Furacão. Eu tenho uma simpatia muito grande pela seleção de Angola. Aliás, eu acho que grande parte dos brasileiros tem assim, uma certa afinidade pelos países falantes de língua portuguesa, né? Os países lusófonos. Tamo junto, mocidade. Tamo junto, Angola. E torcendo muito para que a Angola vá para a próxima Copa também, né? Agora que tem mais vagas, tem mais chance. Mano, será que, porventura, eu sei que o canal ainda é pequeno, mas será que porventura alguém de Angola vai ver esse vídeo? Se verem, comentem aí. Tamo junto. Próximo. Ficando agora na posição 85. E se a Angola já está numa posição ruim no ranking, a gente vai ver seleções ainda piores. E a Angola até teve uma boa atuação naquela Copa, mas o próximo país da lista foi literalmente o mais humilhado da história do torneio. É um país que a maioria das pessoas nem consegue encontrar no mapa. É tão pequeno que tem uma área menor que o estado do Sergipe. Caraca, pequeno, El Salvador. Mas mesmo sendo pequeno, eles conseguiram se classificar para 2 Copas do Mundo. Mas as duas terminaram com a pior seleção. Em 1970, El Salvador jogou pela primeira vez, mas perdeu todas as partidas da fase de grupos, levando um total de 9 gols. Aí se isso já foi ruim, em 1982 foi muito pior. No primeiro jogo, enfrentaram a Hungria e sofreram a maior derrota da história das Copas. Quanto? 10-1. 10-1. Em um só jogo, tomaram mais gols do que na campanha inteira anterior. Que massagem. E depois ainda perderam para a Bélgica e para a Argentina, terminando com 13 gols sofridos em só 3 jogos. Depois disso, El Salvador nunca mais se classificou. E hoje está na posição 87 do ranking da FIFA. Cê é louco. Mas se isso é ruim... então aqui no vídeo a Angola ali é a melhor do vídeo, né? Daí está decaindo. No caso de El Salvador, vocês viram, um país do tamanho do estado de Sergipe, só o fato de ir para a Copa já é uma grande vitória, né? Mas Angola, eu tenho uma perspectiva melhor por Angola, hein? Muito melhor. Não sei se é pela afinidade que eu disse que eu tenho, né? Mas eu acredito mais. O próximo país está ainda mais embaixo. O Haiti. Sim, o Haiti já jogou uma Copa do Mundo. Isso aconteceu porque eles conseguiram vencer o México nas eliminatórias, garantindo vaga para a edição de 1974. Pô, nas eliminatórias ali da CONCACAF, o Haiti venceu o México, é tipo a Venezuela venceu o Brasil, né? Mas acabaram sofrendo 14 gols em só 3 partidas. Em um grupo com Polônia, Argentina e Itália, o Haiti começou surpreendendo todo mundo, marcando o primeiro gol contra a Itália. Mas os italianos viraram para 3-1. Mesmo assim, o Haiti mostrou que podia competir. Até que no jogo contra a Polônia, sofrendo uma derrota de 7-0. O Haiti estava eliminado. E na última partida do grupo, enfrentou a Argentina, sofrendo outra derrota, por 4-1.
Depois disso, nunca mais voltaram para uma Copa, ficando agora na posição 90 do ranking da FIFA. Mas se o Olha, Haiti é um país pequeno, o próximo é o segundo mais populoso do mundo e o quarto maior em área. Mesmo assim, está numa posição ainda pior. E esse país é a China, que na China, Copa do mano. Mundo fez uma campanha tão ruim que nem querem se lembrar dela. Lá no ano de 2002, o torneio aconteceu na Coreia do Sul e no Japão. Aí, como esses dois países já estavam classificados como time da casa, abriu espaço para outras seleções asiáticas conquistarem sua vaga. Foi aí que a China se Hum, aproveitou, tendo uma das eliminatórias mais fáceis, tá ligado? Mas a Copa do Mundo é outro nível, é. tanto que no jogo de estreia contra a Costa Rica, a China perdeu por 2-0. E o pior, a Costa Rica era o adversário mais fácil que eles iam enfrentar. O próximo jogo foi contra ninguém menos que o Brasil, que simplesmente acabou com eles por 4-0, com gol de Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno. Aí, se isso já não fosse suficiente para a China, na última partida contra a Turquia, começaram tomando 2 gols em menos de 10 minutos. Depois disso, conseguiram segurar o placar por um tempo, mas no final tomaram outro. Em 3 partidas, a China não marcou nenhum gol e sofreu 9. É. Desde então, nunca mais voltaram para uma Copa, e agora estão na posição 94 do ranking. É, mas além de. Olha o grupo que eles pegaram, né? Costa Rica, que é carninha do pescoço, né? A seleção brasileira, que viria a serpenta, recheada de craques, né? E essa Turquia aí foi a melhor Turquia da história até hoje. Inclusive nas oitavas ou quartas de final deu um trabalho danado para a seleção brasileira. Não, desculpa, na fase de grupos. Deu um trabalho danado para a seleção brasileira. Teve até um pênalti que não foi pênalti, que fez com que o Brasil ganhasse da Turquia, né? Ou talvez tenha sido contra a Costa Rica, não lembro. Mas assim, enfim, foi um jogo dificílimo. Foi a melhor Turquia da história. A Turquia ficou em terceiro lugar nessa Copa 2002. Osso duro de roer para a China, mas realmente inexplicável, não? Tá um país com uma população dessas, um desempenho tão fraco no futebol, né? E a China, que na década passada, na década de 2010, teve um grande projeto aí com investimento do governo no futebol, né? Mais ou menos o que está acontecendo na Arábia Saudita nesse momento, né? Mas enfim, decidiram não dar continuidade ao projeto, né? Até o Evergrande, que era um time grande lá da China, simplesmente faliu. Tipo, bagulho absurdo, mano. Mas agora vamos ainda mais para baixo, saindo da posição 94 no ranking para agora passar da 100ª posição. Aí se a China é gigante, o próximo país é tão minúsculo que é literalmente o menor que já jogou o Mundial. Localizado no Caribe, perto da Venezuela, esse país Suriname? é tão Não, Suriname pequeno não é que se país, liga né? na comparação do tamanho dele com a Europa. E agora, olha só comparado com o Brasil. E é casa de só 1 milhão de pessoas. Trinidade e Tobago. Trinidad e A sua vizinha Tobago. Venezuela nunca jogou uma Copa do Mundo. Então como que eles foram para o maior torneio do futebol? Bom, lá em 2005, o Trinidad e Tobago conseguiu terminar em quarto lugar nas eliminatórias da CONCACAF. Então foram para os playoffs, derrotaram outro país minúsculo chamado Bahrein e se classificaram para a Copa de 2006. Mas a sorte não ajudou. Acabaram caindo no grupo com Paraguai, Suécia de Ibrahimovic e Inglaterra. Trinidad e Tobago, que empresta gentilmente aí a sua bandeira como emoji para a torcida do Chavantão, né? Comumente os torcedores do Brasil usam a bandeirinha do Trinidad e Tobago aí, de emoji. Muito obrigado, Trinidad e Tobago, que quem sabe poderá voltar a uma Copa agora que aumentou o número de seleções, né? Então todo mundo esperava que fossem atropelados. Mas no primeiro jogo contra a Suécia, eles conseguiram ter uma defesa perfeita e o jogo Bonito terminou em uniforme. empate. Depois desse começo impressionante, eles enfrentaram a Inglaterra e surpreendentemente estavam conseguindo segurar o placar. Até que no minuto 83 o Peter Crouch marcou de cabeça e antes do apito final o Gerrard fez outro. Um balde de água fria. Mas eles ainda não tinham chance de se classificar se derrotassem o Paraguai. Só que acabaram tomando 2 gols. Depois daquela Copa, a seleção de Trinidad e Tobago não evoluiu como outros países da região, perderam qualidade e hoje está na posição 101 do ranking. Mas naquela Copa tinha um país Não seria uma missão impossível para eles ganharem do Paraguai, hein? Mas não ganharam. Vamos ver o próximo? ainda mais fraco que a gente vai falar mais pra frente. Agora, se Trinidad e Tobago tá em 101, o próximo país tá bem pior. Mas diferente deles, esse país é o quarto Indonésia. mais populoso do mundo, Pô, com mais de 200 milhões de pessoas. caraca, não A sabia. Indonésia.
A Indonésia tem algumas derrotas bizarras em sua história. Em junho de 2005, perderam por 6-0 para o Japão e em 2012 sofreram 10-0 para o Bahrein. Mas eles já Nossa, se mano. classificaram para a Copa do Mundo. 6-0 pro Japão, eu diria que é normal. Agora 10-0 pro Bahrein, mano. Bahrein, mano. Tá feia a coisa, hein, Indonésia? E fizeram isso sem precisar jogar nenhuma partida. Acontece que nos anos 30, a FIFA queria expandir a Copa para incluir mais continentes. Mas para a Certo. edição de 1938, só 2 países asiáticos puderam disputar por uma vaga: o Japão e a Indonésia, que na época ainda era chamada de Índias Orientais Holandesas. Mas o Japão desistiu, então a Indonésia acabou garantindo sua vaga sem jogar. De Só que mão a Copa de beijada. 1938 começava direto nas oitavas de final. Olha. Era só mata-mata, onde a Indonésia enfrentou a Hungria. Então não tiveram nenhuma chance. Tomaram 4 gols no primeiro tempo e mais 2 no segundo, perdendo por 6-0. E foi pouco, hein? Hoje eles não são A muito Hungria era melhores forte, do que isso, mano. ficando atualmente na posição 118. Mas se a Indonésia foi humilhada, o próximo país eliminou a Itália e Por falar em Hungria, né, mano? É outra seleção aí que pode ser que volte à Copa do Mundo agora, aumentando o número de seleções, porque a Hungria, que já foi fortíssima, né, no futebol, simplesmente sumiu, né? quase chegou na semifinal. Só que hoje eles estão mal demais. A Coreia do Norte. Coreia do Norte. No ano de 2010, a Coreia do Norte conseguiu se classificar, caindo no grupo com Brasil, Portugal e Costa do Marfim. Difícil Todo mundo esperava grupo que sofresse uma goleada pra em todas as Coreia. partidas. Mas no primeiro jogo contra o Brasil, eles até marcaram um gol, perdendo por só 2-1. O governo da Coreia do Norte ficou tão animado com isso que decidiram transmitir o segundo jogo contra Portugal ao vivo. Mas não deu muito certo. Perderam por 7-0. Pô. E depois perderam de novo para a Costa do Marfim por 3-0. Mas a Coreia do Norte jogou mal em 2010. No ano de 1966, eles jogaram uma Copa pela primeira vez. Na Inglaterra. E acabaram numa situação em que tinham que disputar a última partida da fase de grupos contra a Itália, onde quem vencesse estava no mata-mata e quem perdesse estava eliminado. Todo mundo tinha certeza que a Itália passaria. Até que o atacante Park Do-ik marcou e a Coreia do Norte derrotou os italianos. Acredite se quiser. Aí o mata-mata começou direto nas quartas de final. E contra Grande Portugal de Park Eusébio, Do-ik. eles abriram 3-0 em só 25 minutos. Ô, louco! Tava a um passo da semifinal. Mas aí Portugal conseguiu marcar 5 gols, acabando com a campanha da Coreia do Norte. Hoje a Coreia do Norte tá longe de ser perto do que um dia Não tinha o Robozão, mas tinha o Eusébio em Portugal essa época, hein? já O foram, bicho era brabo. ficando hoje na posição 119 do ranking. Mas agora a gente chega na terceira pior seleção do ranking da FIFA que já jogou uma Copa do Mundo. E esse país é um que fica na costa da África, com uma área tão pequena que poderia caber 150 vezes dentro do Brasil. O Togo. Esse país conseguiu se classificar com uma zebra gigante. Tinha o atacante Adebayor e nas eliminatórias africanas conseguiram vencer o Senegal. Então em 2006, Togo foi para sua primeira e única Copa do Mundo, caindo em um grupo muito difícil com Coreia do Sul, Suíça e França. Se quisessem ter alguma chance, teriam que pelo menos vencer a Coreia do Sul, mas já começaram perdendo por 2-1. Aí o próximo adversário era a Suíça, onde o Togo perdeu de novo. Então contra a França de Zidane veio mais uma derrota. O Togo tinha a melhor geração de jogadores de sua história. Não foram mas goleados. Não foi suficiente. Depois disso, eles nunca mais tiveram uma geração tão boa e continuaram caindo, ficando agora na posição 120 do ranking da FIFA. Eu nem sabia que o Adebayor era lá de Togo, né? Nem lembrava dessa participação do Togo na Copa. Isso é muito ruim, mas vamos ver duas seleções ainda piores que eles. Quem o que pode próximo ser? país está quase 20 posições abaixo de Togo. É simplesmente inacreditável que um país como esse já tenha jogado uma Copa. É um país 5 vezes menor que Portugal e mais de 400 vezes menor que o Brasil. Se ele tá achando esse inacreditável, imagina o último do vídeo, mano. O Kuwait. O Kuwait é um país rico do Oriente Médio, Olha. mas pobre no futebol. Nessa posição que eles estão, o Kuwait está abaixo de países como Botsuana, República da África Central e Gâmbia. Mano. Mesmo assim, eles se classificaram para uma Copa do Mundo, criando um dos momentos mais polêmicos da história, com até o sheik deles invadindo o campo. Lá no ano de 1982, o Kuwait era comandado pelo Parreira. Sim, literalmente. E no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, eles conseguiram surpreender todo mundo, conseguindo um empate. Só que foi no próximo jogo contra a França que rolou a maior polêmica. Quando a França estava vencendo por 3-1, alguém soprou um apito nas arquibancadas e o time do Kuwait parou de jogar. Acharam que era o juiz apitando, o que fez a França marcar outro gol que o juiz validou, claro.
Mas aí, Que o príncipe absurdo. Fahad, o sheik responsável pelo futebol no Kuwait, invadiu o campo para discutir com o árbitro. Olha, estilo Eurico Miranda. O Eurico Miranda do Quat, hein? Mas que doideira, mano. Em plena Copa do Mundo, cara. Putz, é muita inocência dos caras, né, mano? Escutar um apito e parar de jogar. E pediu que o gol fosse anulado. E o mais doido é que o juiz fez o que ele pediu. Ainda assim, Nossa, o Kuwait mano! perdeu a partida. Mas só o fato do sheik influenciar a decisão do árbitro causou uma polêmica gigante. Claro. Aí, no último jogo, enfrentaram a Inglaterra, que derrotou Mano, Eurico Miranda mesmo esse shake, isso é louco. eles. O Kuwait foi eliminado, e depois do seu auge nos anos 80, começou a decair muito, estando hoje na posição 138 do ranking da FIFA. Caraca, Mas a mano. posição do Kuwait no ranking ainda é boa se a gente comparar com o próximo país, que é literalmente a pior seleção de todas que já jogou uma Copa do Mundo. Qual que é, Eles mano? são tão ruins que em 2025 chegaram a perder por 4-0 para Trinidade e Tobago, mas já conseguiram É até Cuba, né? eliminar um Pela europeu bandeira. da Copa do Mundo, que é a seleção de Cuba. Cuba. Eles estão tão lá embaixo que estão mais perto de San Marino, que é a pior seleção do mundo, do que do Togo no ranking. Eles se Nossa, classificaram porque lá nos anos 30, os países ainda não valorizavam tanto o torneio e todas as seleções da CONCACAF, menos Cuba, desistiram das eliminatórias. Então eles acabaram se tornando a única seleção da América Central na competição. Ganharam E a acabaram vaga. surpreendendo todo mundo. O torneio começava em mata-mata direto e nas oitavas de final, Cuba eliminou a Romênia. Ô, Por louco. 2-1 chegaram nas quartas de final. Aí o próximo jogo era contra a Suécia e Cuba estava pronta para chegar na semifinal. Mas tomaram 8-0. Ah, e a Hoje, Cuba massagem está foi muito doída. longe de se classificar para outra Copa, ficando na posição 166. Isso quer ser ruim. Caraca, mano, isso quer ser ruim mesmo. Eu não imaginava, assim, que a seleção de Cuba seria a última aí dessa lista, né? Não que eu esperasse alguma coisa da seleção de Cuba, né? Mas o fato é que a partir de agora, a partir dessa próxima Copa, nós vamos cada vez mais vermos seleções de um nível técnico bem baixo participando da Copa. E eu não compactuo da opinião daquela galera que fala assim, vai baixar o nível técnico na Copa, só vai ter jogo ruim. Não, não vai não. A gente sabe que o pega pra capar da Copa do Mundo é a partir do mata-mata, né, mocidade? Então eu acho muito legal que várias outras seleções que nunca participaram da Copa possam participar pela primeira vez, e até mesmo essas aí que a gente viu no vídeo aí, que jogaram uma, duas vezes, depois nunca mais, tenham chance de voltar, né? Afinal de contas, futebol tem sim que ser democrático. Mas aí, põe aí embaixo nos comentários a sua opinião. Você gostou ou não do aumento do número de seleções na Copa? E também me diz aí o que você achou desse ranking aí das piores que já jogaram a Copa do Mundo. Será que alguma delas volta para o ano que vem? Não se esqueça também de deixar o like para nós, se inscrever aí no canal. E é isso aí, mocidade. Tamo junto, até a próxima.